Olá, terceiro ano, vamos para mais uma aulinha de história de hoje. Hoje nós vamos trabalhar da página 74 até a página 77. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Brasil holandês. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Brasil aqui, ó. Em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao nosso território brasileiro? Crianças, a gente sempre ouviu dizer sobre o nosso território brasileiro ser muito extenso, não é? O nosso litoral muito extenso. Então, isso facilitou muito o ataque dos outros países no nosso país. Por quê? Porque com muito território, muita facilidade de território vindo, muita abertura do mar vindo, fica muito mais difícil de vigiar. E os portugueses não davam conta de vigiar todas as fronteiras do Brasil. Por isso, tinham os fortes. Você se lembra que nós estamos sobre os fortes? Então, só que eles não conseguiam vigiar todo mundo. Com isso, os ataques sempre aconteciam. Em alguns lugares eles conseguiam vigiar, outros lugares não conseguiam vigiar. E por que é que essas pessoas queriam tanto invadir o nosso Brasil? Por que será que até hoje eles procuram invadir tanto a nossa Amazônia? Por causa da riqueza da nossa terra. Tudo que se planta aqui, dá. Isso é um ditado bem antigo, não é? Pois é, e naquele tempo, a cana-de-açúcar aqui dava com muita facilidade, como até hoje. Só que como tinha muita facilidade, tudo que se plantava dava, tudo que plantava dava. Então, quer dizer, os holandeses viram aquilo e cresceram logo o olho, né? Então, nós vamos invadir um pedacinho do Brasil, vamos plantar a cana-de-açúcar porque lá tá produzindo muito e os portugueses não vão dar conta de vigiar a gente. Eu acho que vai dar certo lá. E vieram para cá. Vamos ler um pouquinho aqui na história só. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes. Na primeira vez, em 1624. Lembra que nós vimos lá, nas páginas... Deixa a tia Raquel dar uma olhada aqui, Aqui, nas páginas 68 e 69, aquela linha do tempo das invasões, dá para vocês darem uma pescada lá nas páginas e verem a linha do tempo das invasões. Lá nós vimos as duas vezes que o Brasil foi invadido, né? Mais ou menos nessas datas aqui. Que aí vocês vão ver certinho qual que foi a data que eles conseguiram invadir, por que foi que eles invadiram. Olha só, ocuparam a cidade de Salvador por 1 ano e na segunda, em 1630, estabeleceram em Pernambuco e dominaram quase todo o Nordeste brasileiro por 24 anos. Muito tempo, não é? Nesse período, a capitania de Pernambuco tinha a maior produção de açúcar do mundo. Olha só por que eles invadiram o Brasil. Porque a nossa terra era muito fértil. Então, se produzia muito, se gerava muita riqueza aqui. Não é? Pega o livro de vocês aí, pega a canetinha de vocês e grifa, porque é importante isso aqui a gente grifar. Por que será que eles invadiram, gente? Porque se produzia muito, tinha muita produção, muita produção, muita... Opa, ficou fora aqui, mas dá para vocês fazerem mais bonitinho do que a tia Raquel, tá? Faz aqui, por causa da produção, tinha muito interesse, despertou muito interesse. Grifa aí para tia Raquel, muito interesse dos holandeses em invadir, Grifa essa parte todinha aqui para tia Raquel, porque isso é muito importante. E outra coisa também que tinha muito aqui no Brasil. Sabe o que tinha muito? No Brasil tinham muitos escravos. E os escravos eram de graça, porque eles roubavam o escravo um do outro. Você se lembra da quantidade de escravos que vinham, da quantidade de negros? Fora os índios aqui do Brasil que foram escravizados. Lembram que tinha muitos também? Então, a quantidade de tráfico de escravos, tinha muitos escravos aqui, que poderiam ser traficados. E era uma mão de obra de graça. Eles não precisavam pagar pela mão de obra dos escravos. Então, eles tinham uma terra produtiva, um trabalho escravo, eles não precisavam pagar pelo trabalho deles. Então, por isso, eles queriam invadir, porque era um lugar que só tinha lucro para eles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Olinda e Recife aqui, Olinda e Recife. Mas como aconteceu a invasão? E o que houve com a população que vivia no local? O invasor dominava o porto, com o mar e a cidade. Os colonos, luso-brasileiros, porque eles não eram realmente brasileiros. Eles não tinham nascido, alguns tinham nascido aqui, mas grande maioria vieram de fora, não é?
dominavam o interior, as roças, os mantimentos e todo o sistema produtivo. Esse impasse manteve-se até 1632. A partir de então, os holandeses conseguiam romper as linhas e a resistência e dominavam todo o nordeste do estado do Brasil, da foz do Rio São Francisco até o Rio Grande. Uma nota de um jornal, olha aqui, ó, de um jornal de 2008. Tá vendo, crianças? Era muito fácil fazer tudo o que eles queriam aqui no Brasil, porque tudo se produzia muito, tudo era muito barato, fora a mão de obra escrava. Então, para eles estavam em um local assim, correto para poder só sugar do Brasil. Por volta dos anos de 1600, o Porto de Recife foi considerado o mais movimentado do Brasil e o povoado que ali se formou tinha cerca de 200 habitantes. Durante uma conquista de território, os holandeses incendiaram Olinda, a cidade próxima do Recife, onde moravam as pessoas mais influentes da região. O resultado deste episódio foi o crescimento de Recife, que passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Foi aí que Recife passou a ser a capital de Pernambuco. Olha só, essa aqui é uma foto da vista da cidade de Maurícia, no Recife. Mas quem foi? Que cidade foi essa de Maurícia? Vamos estudar aqui um pouquinho sobre ela. Olha aqui, ó. Maurício de Nassau, um nobre holandês no Brasil, um dos invasores de Holanda aqui no Brasil. Esse moço foi muito importante aqui, porque ele trouxe muitas coisas. Apesar de ele ser um holandês, ele trouxe muitas melhorias para o Brasil também. E olha só, o conde holandês Maurício de Nassau aportou em Recife, no atual estado de Pernambuco, em 1637. Sua missão era governar as terras invadidas pela Holanda. Ele era um nobre holandês, não é? Nassau chegou ao Recife com uma comitiva de homens ilustres da classe alta, que ajudariam a transformar e a modernizar a cidade. Construíram fortalezas, pontes, jardins e palácios. Eles fundaram até a cidade chamada Maurícia, em homenagem a ele, né? Lógico, se ele trouxe tantas melhorias, eles colocaram o nome da cidade em homenagem a ele. Nassau investiu em melhorias na cidade no Recife, tratou o calçamento de algumas ruas, o saneamento urbano. Lembra do saneamento básico que a gente estudou na geografia ontem? O que é o saneamento básico? Sobre a questão das águas que eram jogadas diretamente nos rios para poluir, hein? Proibiu que se jogasse lixo nas ruas e o bagaço da cana nos rios e nos açudes, lembra? Desde lá, eles já cuidavam para que não viesse poluir os rios que estavam em volta, já que os peixes de água doce eram a principal fonte de alimento da população pobre. Olha só, desde aquele tempo eles já tentavam cuidar dos rios, mesmo que com alguma dificuldade. Lógico que não tinha a mesma tecnologia de hoje. Vocês assistiram os vídeos que a tia Raquel mandou para vocês sobre o saneamento? Com certeza naquele tempo não tinha essa tecnologia, mas de alguma forma eles faziam para que essa água não fosse jogada diretamente nos rios, para que não houvesse a poluição, porque a poluição ela mata o peixe. Então assim, desde aquele tempo eles já tinham esses cuidados para que a poluição não viesse prejudicar os rios. E em 1964, pressionado pelos holandeses, Maurício de Nassau foi obrigado a voltar para a Europa, marcando o início de um período de guerras contra a dominação holandesa no Brasil. Certamente os portugueses não ficaram felizes com toda essa infraestrutura que os holandeses estavam deixando aqui, né? E queriam tomar a posse do Brasil de volta. Por isso, os holandeses não ficaram. O tempo que eles ficaram, eles fizeram algumas coisas, algumas melhorias. Só que quem tinha invadido o Brasil realmente tinha sido Portugal. Então, Portugal, mesmo que eles deixassem os holandeses ficarem algum tempo, logo eles queriam assumir o poder, que foi quando Portugal reassumiu o poder do estado de Recife, expulsando os holandeses de lá, que foi em 1654 que os portugueses e seus aliados indígenas venceram a guerra, pondo um fim ao domínio holandês no nordeste do Brasil. Fazendo história,
a invasão holandesa em quadrinhos. Você gosta de ler história em quadrinhos? A história em quadrinhos holandesa retrata o período mais próspero do domínio holandês nas terras em que hoje formam o Brasil, durante o governo de Conde de Maurício de Nassau, em 1637 a 1644. Leia o trecho dessa história em quadrinhos a seguir. A tia Raquel vai ler aqui no livro, porque aqui fica muito... se bem que se eu vou aumentar aqui... Não, aí fica embaçadinho. A tia Raquel vai deixar assim e vai ler aqui no livro. Ó. Essa história em quadrinhos retrata um pouco sobre a história de Maurício de Nassau. Se bem que nem aqui no livro tá difícil para tia Raquel. Ó. Suas pinturas são ótimas, Castor. Gostaria que trabalhasse aqui comigo no palácio. Aqui no palácio, Excelência? Sim, claro. Eu preciso de um pintor que se habilite com a sua habilidade. Quero registrar as riquezas da terra. Seria uma honra para mim, Excelência. Isso para que entendam na Holanda o valor dessa colônia e também para decorar meu palácio de Haia. Viu só? Ele gostava, o Maurício de Nassau gostava do Brasil e ele achava o Brasil bonito e ele queria valorizar o Brasil. Só que ele era holandês e o Brasil havia sido invadido pelos portugueses, não é? Então, com certeza, ele teve que ir embora, né? E deixar os portugueses continuarem dominando o Brasil. Aqui, ó, crianças, nós temos um questionário que fala sobre a história em quadrinhos anterior. Então, nós vamos responder esse questionário e a tia Raquel volta corrigindo com vocês, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho na nossa aula de correção. Tchau, terceiro!